Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o psicanalista Leandro Silva e eu vou abordar sobre a questão o manejo clínico das neuroses na psicanálise. Então, basicamente, a gente tem os princípios fundamentais da clínica psicanalítica, né? Que são 5, né? E aí a gente segue os parâmetros diante do manejo, né? Enquanto a gente atende, a gente vai se apoiando nesses princípios junto com as outras características que o manejo digamos que se prontifica, né, a oferecer como resultado ao analisando. Então, primeiro ponto seria o amor à verdade, né? Um dos princípios fundamentais onde Freud ele coloca, né, diante dessa elaboração da clínica psicanalítica, onde a psicanálise ela é a cura pelo amor, né? Então, por exemplo, o que a gente entende por amor? Amor à verdade. O analisando ele tem que trazer as verdades dele, porque se ele não fala sobre as verdades dele, o que está de fundo, como a estruturação, né, da problemática, dos sintomas, do afeto, é impossível dele se libertar do que esteja ligado a essas questões. Então é importante que ele fale, seja verdadeiro. Assim como o psicanalista também, ele tem que ser ético, tem que ser verdadeiro. O segundo aspecto seria a neutralidade, né? Outro princípio fundamental, onde Freud ele diz que não deve haver contra-transferência, porque a base da clínica, né, do movimento analítico é a transferência do analisando, quando o analisando traz as questões intrínsecas, o seu adoecimento, o seu sofrimento, os seus sintomas. Então, o analista ele não pode ter contra-transferência, né? Ele não pode se sensibilizar com os afetos do analisando. Outro ponto importante da neutralidade seria que só deve haver o vínculo terapêutico ou o vínculo analítico. Por exemplo, muitas vezes os analisandos tentam criar um vínculo fora do vínculo analítico, né? Por exemplo, às vezes confundir com amizade, com algo desse tipo, né? Então, assim, Freud ele deixa claro, né? O acompanhamento psicanalítico ele tem que ter esses critérios, né? Então, o único vínculo que o analista tem que ter com o analisando é esse vínculo analítico. O terceiro ponto seria a abstinência, né? Ou seja, não sugestionar, não recomendar. Então, por exemplo, o acompanhamento psicanalítico ele não exerce sugestionabilidade, muito menos direcionamento, né? O analisando ele vai tecendo ali as suas teias de autonomia, autossuficiência, potencialização sobre si mesmo, autoconhecimento de fato, né? 4 seria a escuta flutuante, né? Onde o analista ele tá tendo aquele espaço dele ali, um espaço, digamos que é uma ação passiva, né? Onde ele apenas vai ouvir o que o analisando está trazendo a partir das suas transferências. 5 seria a associação livre de ideias, né? Que seria a ação ativa, onde o analisando ele traz as suas questões, né? Ele faz a sua transferência sobre tudo que lhe vê à mente, né? Seja sintomas, seja seus sonhos, seja as emoções, seja seus medos, seja questões históricas, né, da sua biografia, questões atuais, alucinações, seja fantasias, desejos, tudo isso.
6 seria a entrada de intervenções interpretativas, né? Ou seja, é a ação ativa onde é importante apontar, fazer observações para gerar insight, né? Para que esse analisando ele tenha despertado diante do seu sofrimento, diante dos seus afetos, e muitas vezes diante do que ele não entende ou compreende sobre si mesmo, ligado a essas demandas que ele traz no decorrer do processo da análise, né? 7 seria a elaboração associativa, né? Ou seja, é organizar o quebra-cabeça das demandas, né? E aí isso é uma obra do analisando, né? O analisando ele faz as associações elaborativas, elaborações associativas, muitas vezes utilizando dos problemas que ele já passou em sua vida, a forma como que ele resolveu esses problemas. Ele vai pensando um pouco se encaixa nesse outro parâmetro atual. Então, mesmo que não se encaixe, seja diferente, mas ele traz esse aspecto de resiliência que ele teve enquanto ele teve um trauma, enquanto ele perdeu alguém, né? E lidar com as suas dores, né? Então, ele vai fazendo essa elaboração associativa e pega as peças de cada demanda, né, que é um quebra-cabeças individual. Aí a gente fala sobre questões exteriores a ele, questões internas a ele, tudo isso. Então ele vai montando, vai encaixando as peças que tem que estar encaixadas para cada quebra-cabeça, e aí ele vai montando cada um, né, até o ponto que ele monta. E aí, de certo modo, ele já resolveu o problema, né, enquanto ele montou esse quebra-cabeça. A oitava parte seria a retificação subjetiva, né? Que seria basicamente isso, né? O analisando ele montou esses quebra-cabeças das suas demandas, e aí ele vai fazer a sua retificação subjetiva, né? Ou seja, ele vai entrar inerentemente com mudanças, né? No seu processo subjetivo de vida, né? Consigo mesmo. E aí a gente vai para os objetivos, né? Mas sobre o objetivo da análise, vamos falar um pouquinho. É importante, especificamente sobre as neuroses, né? É importante que a gente identifique a tipologia das estruturações neuróticas, né? E aí a gente tem as neuroses atuais, a gente tem as neuroses narcísicas, a gente tem as psiconeuroses, né? Que seriam as 3 estruturas aí ligadas, ou 4, né? Onde Freud fala que seria a neurose obsessiva, neurose fóbica, neurose histérica e a hipocondria. Depois que a gente faz a identificação, né, da tipologia das estruturas neuróticas, a gente vai passar para a questão B, que seria fragmentar os elementos patogênicos da neurose especificada, né? Então, por exemplo, quando a gente identifica qual tipo de neurose que o analisando traz, a gente vai fazer o quê? A gente vai fragmentar os elementos patogênicos que estão ligados a essa neurose específica. E aí, a letra C, a gente vai fazer o quê? A gente vai isolar cada elemento patogênico, né? E analisá-lo com mais profundidade, né? O que é que esse elemento, quais os elementos que estão ligados a essa tipologia, a gente vai isolando eles e vai procurando analisar com mais profundidade, né? D, que seria, aliás, Isso, D seria o que? Seria elaborar a extinção ou a minimização do potencial de cada elemento patogênico, né? Então, por exemplo, isso é parte do analisando, né? O analisando, durante o processo de compreensão sobre a sua patologia, ele vai elaborar a extinção ou a minimização do potencial que, digamos que essa neurose tem sobre ele, né? Ou causa diante dele, né? A letra E seria gerar o fortalecimento do ego, né? Ou seja, do eu, desse analisando, né? Ou seja, a gente fala que basicamente a neurose, o neurótico,
ele vive entre o conflito do id, das exigências do id, né, do inconsciente, o inconsciente querendo realizar as suas demandas, as suas exigências, contra as exigências do superego, né? Ou seja, o superego é aquele que comanda, aquele que julga, né? Aquela instância psíquica em nós que é julgadora, né? Moralista. Então, o inconsciente ele fica querendo concretizar as suas pulsões, os seus desejos, e o superego ele também fica querendo concretizar os seus, que seria impor contra as exigências do id, né? Do inconsciente. E aí o ego desse analisando que está no meio, ele está enfraquecido, né? Então ele fica nesse meio, no conflito desse meio, né? Desse choque entre o id e o superego. Então, o manejo clínico básico, né, para as questões neuróticas é o que? É fazer com que o analisando ele fortaleça o seu ego, né? O seu eu, ou seja, ele está com um ego enfraquecido, para que ele suba o seu ego, fortaleça e consiga controlar as exigências do id e as exigências do superego, né, que estão muito afloradas. Então, entrando em equilíbrio, a neurose acaba. Ou a estrutura neurótica se dilui, né? O seu potencial de atuação sobre o sujeito se dilui. E a letra F, que seria o final, né, em si desse procedimento, né, clínico, seria fazer uma reflexão dos resultados obtidos, né? É importante saber, a partir do analisando, quais os resultados que foram obtidos no decorrer do processo analítico, né? Quais as entregas que foram feitas como resultados importantes nesse processo, né? De concebimento de mudança, né? Sobre o seu sofrimento, suas dores, os seus pesares, seus afetos, e é isso. Boa tarde a todos, até a próxima.